Deus não descarta você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você apronta, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus não vira as costas para você, Deus não te joga fora, Deus não te joga fora, como muitos fazem no dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais momento de fé, momento este de esperança. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Tenho plena certeza de que Deus tem algo de especial e, por certo, Ele vai fazer em nossas vidas mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você vir até aqui. Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossas vidas mais uma vez. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja de uma forma toda especial. Queridos irmãos, queridas irmãs, faça seu pedido de oração no chat, na descrição também deste vídeo. Você vai fazer o seu pedido de oração, tá bom? E nós juntos, nós somos mais fortes, não é? E nós estamos aqui na fé no dia de hoje e Deus tem algo de especial e Ele vai fazer. Hoje eu não vou aparecer, mas estou aqui com vocês. Em nome de Jesus, nós vamos colocar aí na tela o versículo do dia de hoje. Deus colocou no meu coração, eu vou colocar aí na tela já para nós lermos em nome de Jesus a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Prezados, vou ler a palavra de Deus hoje em Gênesis capítulo de número 21 e o versículo é o 22. Vai ficar aí na tela este versículo enquanto a transmissão acontece neste dia abençoado por Deus. Amém? Gênesis 21, 22 diz: E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Irmãos, Abraão já havia vivido promessas, esperas, erros, restauração. Agora, até um rei estrangeiro reconhece algo evidente. A presença de Deus na vida de Abraão era inegável. Não foi aqui um discurso, foi um testemunho visível da presença de Deus na vida de alguém. Ele vai dizer: Deus é contigo em tudo o que fazes. Que coisa tremenda, hein? Que lições podemos aprender dentro desse texto que está na tela? Primeiro, a presença de Deus é percebida antes de ser proclamada. Amém? A presença de Deus, ela é percebida antes de ser proclamada. Abimeleque não ouviu Abraão dizer: Deus é comigo. Ele enxergou na prática. Amém? Observa, ele enxergou na prática que Deus era com Abraão. Não foi Abraão que chegou e falou assim: Deus é comigo. Abimeleque enxergou. Então, antes de falarmos de Deus, as pessoas precisam ver em nossas atitudes Deus.
Vou repetir. Antes de falarmos de Deus, as pessoas precisam ver Deus em nossas atitudes, em nosso caráter, em nossas decisões. As pessoas precisam ver Deus. Então, uma vida cheia de Deus, ela dispensa a autopromoção espiritual. O que tem de gente que se promove, não é? O que tem de gente, até mesmo cristãos, crentes, que se promover, eu tô cheio de Deus hoje. Hoje eu tô cheio. Não é você que tem que falar que você tá cheio, não. É as pessoas que têm que ver se você, em suas atitudes, decisões e caráter, você está cheio. São as pessoas. Amém? A Bíblia diz, no livro de Mateus, se não me falha a memória, em Mateus, no capítulo de, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Mateus capítulo de número 7, se não me falha a memória, a palavra de Deus, ela diz, Mateus 7, peraí, não, no verso 16, peraí, vamos lá, no fundo 16, olha só, Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Observaram aqui? Então, aqui, Abraão não se promove aqui. Abraão aqui, ele não fica falando, eu tô cheio. Abraão não faz isso. É um rei, é um príncipe que vai dizer, Deus é contigo. Então, a presença de Deus, ela precisa ser percebida antes de ser proclamada. Segunda coisa que eu aprendo dentro desse texto, Deus transforma inimigos em reconhecedores da sua graça. Abimeleque não era parte da aliança, mas ele reconheceu a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Ele vai reconhecer isso. Então, quando Deus está conosco, até quem não anda na mesma fé respeita a graça que nos acompanha. Deus nos honra publicamente quando andamos fielmente no secreto. Provérbios capítulo de número 16. Provérbios capítulo... Perdão, meus irmãos. Provérbios capítulo 16. E olha o versículo 7. Quer ver? Eu vou... Quando os caminhos dos homens agradam o Senhor, até os seus inimigos fazem paz e tenham paz com ele. E diz assim, sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. Então, observou aqui? Deus transforma inimigos em reconhecedores da sua graça. Então, meus irmãos, Deus transforma inimigos em reconhecedores da sua graça. Abimeleque reconheceu a mão de Deus sobre Abraão. As pessoas têm reconhecido a mão de Deus sobre a sua vida? Outra lição que aprendemos em Gênesis, capítulo de número 21, no versículo 22, nós vamos aprender dentro desse texto. Olha aqui. Uma vida alinhada com Deus gera influência espiritual. Aqui, Abraão ele tinha sua vida alinhada com Deus, que aqui gerou uma influência espiritual. Ou seja, Abimeleque
ele vai reconhecer que tem um Deus. Ele vai reconhecer que há um Deus na vida de Abraão. Então aqui, uma vida alinhada vai gerar influência espiritual. Abraão não tinha trono, mas Abraão ele tinha autoridade espiritual. Então um rei o procurou. Influência não vem de posição, vem de relacionamento com Deus. Quem anda com Deus é procurado. Quem anda com Deus é respeitado. Quem anda com Deus é ouvido. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Amém? E Deus o tomou para si. Outra questão que aprendemos aqui, dentro desse texto, o favor de Deus é contínuo, não circunstancial. O favor de Deus. Então, quando Deus está no centro, o favor não é episódico, não. É constante o favor de Deus. Não significa ausência aqui de lutas, mas a presença de Deus em todas estas lutas. É a presença do nosso Deus em todas as nossas provas, todos os nossos desafios. A Bíblia vai dizer para a gente no livro de Romanos, a palavra de Deus, ela vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, no versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O favor de Deus é contínuo, não é circunstancial. A Bíblia é que vai declarar: Deus é contigo em tudo o que fazes. Ele vai dizer: ei, Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Quem vai ser contra nós? Nada. Amém? Agora, quando Deus está no centro, o favor é constante. Não significa aqui a ausência de luta, mas a presença de Deus em todas elas. Então o que nós aprendemos aqui não é sobre parecer espiritual, é sobre viver de forma que até quem não crê reconheça que Deus está conosco. Que a nossa oração seja: Senhor, que a Tua presença seja tão real em nós que não precise ser explicada, apenas reconhecida. Este é o desejo de Deus para com as nossas vidas. Que a presença dEle seja percebida, que a presença dEle seja, meus irmãos, aqui conhecida onde quer que estivermos. Eu quero orar por você neste dia. Vou deixar na tela esse versículo para você não esquecer mais. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Deus é contigo em tudo o que fazes. Meu Deus, isso é muito forte. Que declaração forte. Fica aqui esta palavra para a sua meditação neste dia maravilhoso. Oremos a Deus, o nosso Pai,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus soberano, eterno, mais uma vez, mais um dia, mais um momento, eu me coloco diante de sua presença em oração, na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus tremendo, Pai. Um Deus que falou conosco sobre um acontecimento, aliás, um testemunho. Um testemunho, podemos assim dizer nos nossos dias atuais, de um ímpio, de uma autoridade ímpia, de um príncipe ímpio, de um rei ímpio. Ó Deus, que ao falar com Abraão, ele vai perceber Deus na vida de Abraão. Ele vai declarar: Deus é contigo. Pai, é tão maravilhoso quando o Senhor é conosco. Quando o Senhor é conosco, é maravilhoso. O Senhor prometeu estar conosco, ó Pai, todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, não precisa nós dizermos que o Senhor é conosco. As pessoas precisam perceber que o Senhor é conosco através das nossas atitudes, através das nossas decisões, através do nosso caráter. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, a não auto se promover, Pai. Porque muitos auto se promovem, Senhor. Não precisa eu dizer que eu sou santo. As minhas atitudes, as minhas decisões, o meu caráter precisa provar isso, precisa mostrar isso. Muitos até dizem que são santos, que vivem na santidade, mas não ama o próximo. Esquece da palavra misericórdia que existe na Bíblia. Esquece da palavra amor, da palavra compaixão. Ó Deus, quem vive em santidade não precisa falar que é santo. As pessoas de fora precisam perceber isso. Foi a sunamita que percebeu isso na vida de Eliseu. Eliseu não precisou falar que ele era um santo homem de Deus. Foi a mulher que percebeu. Foi ela, Pai. Foi ela que percebe tudo isso. Ela percebeu, ó Pai. Ela percebeu. Ó Deus, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Não precisou Eliseu falar que ele era santo. A presença
a santidade de Deus, santidade na vida deste homem, fez com que alguém o percebesse que ele era um santo. Ele não era só um homem de Deus, ele era um santo homem de Deus. Ele não era só um santo, ele era um homem de Deus. A presença do Senhor, ela é notada. Distância, a santidade, isso tudo através das nossas atitudes, através, meu Deus, do nosso caráter diante de Ti. Meu Deus, eu oro nesta hora, te louvando, te agradecendo por esta palavra que produz vida, que traz esperança e que levanta aquele que está caído. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas dará seguro a sua verdade. É escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, meu Pai, visita agora, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs. Visita esta família, esta casa, este lar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Visita os meus irmãos, as minhas irmãs. Pai, nós levantamos agora, Senhor, nós levantamos neste momento, ó Pai, nesta hora, nós levantamos, ó Pai, um clamor, meu Deus, nós levantamos um clamor. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ah, meu Pai, nós levantamos a nossa voz, ó Deus, em oração, em súplica, diante do Senhor. A tua palavra nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, o teu povo, ó Deus, que começou esta oração se humilhando diante de Ti, reconhecendo os seus pecados, as suas limitações e a sua total dependência do Senhor. Ó Deus, nós estamos clamando, nós estamos suplicando, meu Pai, nós estamos suplicando. Ah, Pai, a Tua palavra diz:
agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu creio, meu Deus, no poder da oração. Eu creio no poder da tua palavra. Meu Deus, abençoa, visita a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, que neste momento estão nesta transmissão comigo, estão comigo neste canal. Aqui tem pessoas com os seus corações aflitos, aqui tem pessoas com os seus corações angustiados, aqui tem pessoas que estão atribuladas, aqui tem pessoas que estão, ó Deus, perturbadas em meio, ó Deus, às provações, em meio aos desafios. São pessoas que estão vivendo de forma, ó Deus, perturbada. Mas, ó Deus, a tua palavra diz, tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, meu Deus, o Senhor ouvirá dos céus. Eu sei que os céus estão atentos, ó Deus, e os céus, para quem se humilha, quem se converte, os céus perdoa, os céus estão prontos para perdoar, os céus estão prontos para sarar, ó Deus, a terra, para sarar as nossas vidas. E eu creio, meu Pai, eu confio no poder da sua palavra. Eu acredito, Senhor, Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nada havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si verdadeiramente as nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia! E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. O Senhor levou sobre si esta enfermidade que está no corpo deste homem, desta mulher, desta criança. O Senhor levou sobre si. Sim, as nossas dores, o Senhor levou sobre si, Pai. E verdadeiramente o Senhor levou sobre si, no alto daquele madeiro, quando o Senhor disse: está consumado, está concluído. Pai, por isso, em teu nome agora, nós rejeitamos enfermidade, doença, rejeitamos, em nome de Jesus, nós rejeitamos as dores, rejeitamos as nossas transgressões, as nossas iniquidades, rejeitamos. E sabe qual é o nosso castigo? O que nos traz a paz, que estava sobre ele. E pelas marcas das suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça, no seu corpo, por essas pisaduras, por estas marcas, nós fomos sarados.
Então eu rejeito agora. Enfermidade, saia do corpo desta mulher agora. Saia do corpo deste homem agora. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia todo mal, todas as dores, e que seja apagadas todas as transgressões e iniquidades, e que haja paz dentro desta casa, que haja libertação, transformação. Meu Deus, meu Pai, peleja pela vida dos teus filhos agora, peleja pela vida do teu povo agora, Senhor. Peleja pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui agora. E que o mundo perceba a tua presença em nós. Todos os pedidos que aqui chegaram, todos os pedidos que estão sendo feitos no secreto, no oculto, eu passo para os teus cuidados. Eu entrego diante do Senhor, e que haja o mover dos céus. Em nome de Jesus, eu abençoo, eu ministro, eu profetizo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Abraão, apesar de esperas, de erros, de restauração. Erros e restauração. Agora, um rei estrangeiro reconhece algo evidente. A presença de Deus na vida de Abraão era inegável. Não foi um discurso, foi um testemunho. Ajuda, Senhor, a levar o Senhor por onde nós passarmos, a levar a Cristo por onde passarmos. Meu Deus, eu creio na tua misericórdia. Eu creio na ação do teu Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na graça do Espírito Santo. Seja conosco nesse dia. Atenda a nossa oração nesse dia. Atende o nosso clamor. Se tem alguém que está caído, que se levante em nome de Jesus. Se tem alguém enfermo dentro do hospital, seja curado agora, pela presença de Deus. É a presença de Deus que traz a cura ao enfermo dentro deste hospital, desta UTI. É a presença de Deus que também traz o consolo àqueles que estão de luto. É a presença de Deus que traz paz àqueles que estão em guerra, que traz alegria onde a tristeza vem operando. Ó Deus, que a tua presença marque a vida deste homem e desta mulher. Onde ele pisar a ponta dos pés, colocar as mãos. Seja com esta pessoa, Senhor. Seja com esta pessoa. Deus, e perdoe, mais uma vez eu peço, perdoe aqueles que se acham, meu Pai, melhores do que os outros. Meu Deus, aqueles que se acham melhor do que os outros, perdoe eles, meu Pai. Um dia alguém me disse: como que eu vou me incluir no meio de um adúltero se eu não sou adúltero? De um ladrão se eu não sou ladrão? Como que eu vou me incluir? Eu estava dizendo a esta pessoa de pecado. E que pecado não é só adultério.
Pecado não é só roubar, não é só matar. Pecado também é não amar. Pecado é não ter misericórdia. Pecado é quando não temos atitude de servos do Senhor. Aí muitos acham que pecado só é adultério, prostituição, roubo. É muito mais do que isso. É uma mentirinha que é contada. É alguma coisa que é aumentado quando é contado. Então, no meio dos pecadores, somos incluídos sim no quesito pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Existem consequências que são diferentes. A consequência do adultério, do roubo, é diferente da consequência de uma mentirinha que a pessoa contou. A consequência, o Senhor até nos perdoa, não nos livra da consequência. Meu Deus, que o Senhor possa abrir a mente dos cristãos da atualidade, para que vejam de fato o Senhor. Que todos nós que te servimos, aliás, para nós que te servimos, vamos enfrentar o mais duro juízo, porque conhecemos a verdade, Deus, e não andamos na verdade. Deus, nós estamos aqui te servindo, é por misericórdia. Meu Deus, é por misericórdia. É por graça. É pela graça do Senhor que sois salvos. Não é por mérito, não é por aquilo que eu faço, que eu deixo de fazer. É pela graça. Porque mesmo com tudo aquilo que eu faço, ou deixasse de fazer, se a graça do Senhor não me alcançasse, não adiantaria em nada. Eu me esforçar, eu me sacrificar. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes nesse mundo. É claro, meu Deus, que quando nós falamos de graça, não é, ó Deus, aqui uma carta nos autorizando a pecar, a errar, a falhar. Não é. Meu Deus, é muito além do que isso. Mas, ó Deus, não é autorização para nós cometermos o nosso erro. Não. Aliás, até se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela. Ó Deus, assim também a mulher. Então a graça ficou mais estreito. Mas, meu Deus, ninguém é salvo porque merece. Somos salvos por causa da sua graça. E Abraão, apesar dos erros, apesar das falhas deste homem, alguém ainda vai olhar para ele e vai dizer: Deus é contigo em tudo que você faz. Ajuda a carregarmos a sua presença. Nos ajuda a fazermos a diferença nesse mundo. Eu peço por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, repreendemos todo o mal e eu profetizo vitória nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare, vai. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Que maravilhas, meus irmãos, minhas irmãs. Oração forte, oração poderosa. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.
Meus irmãos, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a esperada vinda de Jesus desde agora e para todo sempre. Eu volto às 22 horas. Deus abençoe.